Oi, oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo e vamos de mais uma noite de crime. Vamos! Eu assisti The Forever Purge, ou Uma Noite de Crime à Fronteira no título PTBR, ou para os mais íntimos, Purge 5. Quinto filme da franquia que começou lá em 2013, ele é a continuação direta de The Purge Election Year, que no Brasil ganhou inicialmente o título de 12 Horas para Sobreviver, o ano da eleição. Não entendi. E a produção já chegou faturando bem, o que fez com que o James DeMonaco já mandasse avisar que vai ter sim um sexto filme, que vai finalizar a saga. O que eu duvido. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre esse filme aqui, lembrando que eu darei a minha opinião, sem frescura e sem spoiler, ok? E não passarei pela sinopse, muito porque cada Purge acaba tendo a sua história própria, que segue basicamente a mesma linha. Acompanhar um grupo de pessoas tentando sobreviver às 12 horas em que o governo norte-americano liberou a matança geral. E nesse aqui, é basicamente a mesma coisa que todos os outros filmes, então não tem por que eu passar pela sinopse. Então vamos direto à minha opinião sobre o filme. É melhor que o ano da eleição e eu acho que quase empata com Anarquia. Vou te dizer que Purge 5 tem os seus méritos. Poucos, mas tem. Entre eles estão algumas boas cenas de ação, uma alfinetada ao Trump e aos republicanos e o fato de ter protagonistas latinos. De resto, acredito que toda a capacidade que o James DeMonaco tinha para contar essa história ficou no primeiro filme. Porque o roteiro desse filme só não é mais preguiçoso do que o do ano da eleição, que para mim é o pior de todos. São diálogos extremamente fracos numa história que tenta soar um pouco mais séria, falando sobre ricos e pobres, imigrantes e as pessoas que são contra a imigração. Mas fica tudo tão no raso e às vezes sou até meio preconceituosa que chega a dar certa vergonha alheia de assistir. Eu não sei se o James quis jogar seguro para evitar encrenca com 50% da população dos Estados Unidos que meio que acredita nessa necessidade de purificar o país, ou se ele realmente não teve capacidade de se aprofundar nos temas que tenta criticar. E a coisa é tão precária que, apesar desse ser uma continuação direta de O Ano da Eleição, no qual a senadora que queria acabar com o Purge ganhou, esse filme não faz nenhuma referência direta a isso. Fica bem no ar o que pode ter acontecido nesse meio tempo, para nossa livre interpretação. E se os problemas estivessem apenas no roteiro, até dava para passar. Só que a construção e a direção também não ajudam muito o filme. Parece que algumas cenas não se encaixam direito e ficam dependendo apenas da nossa boa vontade em acreditar que aquilo poderia acontecer. Até a cena inicial do filme é meio confusa, porque eu tive a impressão de que era uma coisa, mas na verdade era outra coisa, e além disso tudo, eles apresentam um elemento que vai ser utilizado no final da história como justificativa para algumas ações dos personagens. É muita coisa para uma cena inicial, gente. E se não bastasse tudo isso, eu ainda tive a impressão de que eu estava assistindo um episódio de uma série. Muito por causa da edição e da condução mais lenta da narrativa, com cenas bem limpas e enquadramentos que seguem um padrão Netflix. Então não me surpreendeu muito descobrir que o diretor dessa parte da franquia tem basicamente no seu currículo a direção de episódios de séries. E assim, é um estilo. Eu entendo. Mas parece que não casa com o nível de ação e tensão que o filme quer passar. Sem contar que os efeitos especiais são dignos de uma produção para a televisão. Porque na tela do cinema, aquilo grita mal feito. Vou te dizer que o jeito que o filme é conduzido chega a ser anticlimático. Ele é cansativo de assistir. Porém, eu vou confessar que eu gostei de algumas coisas dessa produção. A primeira delas é o fato de nós termos um elenco principal feito basicamente de mexicanos. De verdade. E a narrativa é conduzida através da perspectiva deles e os nomes dos caras aparecem nos créditos em primeiro. Não são as melhores atuações no universo, mas achei interessante isso. A Ana de la Reguera, que é a protagonista, foi a que mais oscilou pra mim, tendo momentos em que estava bem inspirada e outros que eu acho que até ela estava vendo o absurdo que era aquele roteiro, então resolveu entrar no modo operante e só vir receber. Destaco ainda a Cassidy Freeman, que faz parte do elenco branco não mexicano da história, que na finaleira chamou a minha atenção com uma performance bem segura. Agora, o pior de todos pra mim foi o Josh Lucas. Gente, a palavra canastrão grita na tela toda vez que ele aparece. E ouvir ele imitando o sotaque texano também é uma coisa que dói um pouquinho no ouvido. E o resto do elenco não está nem ruim e nem bom. Está aceitável. Outra coisa que me agradou bastante foi a sequência final. Ela tem bons momentos de senso de justiça e principalmente mostra como o fanatismo louco pode ser bem perigoso. A cena da cabana com a moto eu achei bem interessante. Mal gravada,
mas interessante. E a pseudocrítica que o filme faz não poderia ser mais atual. Apesar de o Trump não ter ganhado as últimas eleições, a invasão do Capitólio mostra como os Estados Unidos são bem capazes de criar um purge. O extremismo mostrado na tela pode ser até caricato, mas causa certo nervoso ao percebermos que muitas pessoas agem e pensam desse jeito. A cutucada maior pra mim foi na cena final, um pouquinho antes dos créditos, na qual se mostra o resultado que os purificadores lutaram tanto pra ter. Por esses motivos, The Forever Purge leva 2 alienzinhos. O filme se salva por causa de algumas boas cenas de ação e apesar de não se aprofundar muito na crítica que quer fazer, ela está lá. Só que a direção e o roteiro prejudicam muito a história. E sinceramente, esse não é aquele tipo de filme que a gente pode dizer: ah, é só um passatempo. O tema apresentado é um pouco mais sério e merecia um esforço maior do Sr. James DeMonaco. Bom, mas como eu sempre digo, essa é a minha opinião, gente. E você, assistiu The Forever Purge? Curtiu? Não curtiu? Deixa nos comentários a tua opinião que a gente vai conversando por lá. Esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou indo lá. Tchau.